É hoje, dia de Vasco, Vasco indo a campo para enfrentar a equipe do Ceará, Vasco que pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, o Vasco aí com alguns desfalques para o jogo de hoje. A gente vai falar muito aqui sobre a questão de renovação de contrato. A gente tem uma novidade aí, tem dirigente importante que não viajou para Fortaleza. Vamos falar muito aqui sobre esse julgamento decisivo que vai acontecer no dia 7, julgamento que pode simplesmente desenrolar essa situação do conflito aí entre Vasco da Gama e 777 Partners. E o seguinte, né? A gente tem novidades aí também com relação à situação do investidor, do novo comprador. E, claro, ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, certo? E agora a gente vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária onde o sócio vai votar. A gente vai explicar tudo para vocês aqui o que aconteceu ontem nessa reunião. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, venha fazer parte da nossa família e bora aí para o nosso vídeo. Quem puder dar aquele joinha, dê para que o nosso vídeo possa alcançar mais vascaínos. Pessoal, hoje o Vasco atua contra a equipe do Ceará. Jogo de 6 pontos. O Ceará está ali na 8ª colocação e o Vasco é o 4º. Apenas 2 pontos ali separam o Vasco da Gama do Ceará. E olha quem diria, hein? Se o Vasco da Gama vencer hoje, o Vasco da Gama assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, Laureano, a gente está no início, tá? Eu sei. Mas nos outros anos, a gente começou aí derrapando. Então, é muito melhor para o Vasco da Gama alcançar logo esses 45 pontos para depois a gente pensar alto na competição do que a gente já ficar na parte de baixo da tabela aí no começo do Campeonato Brasileiro. O Vasco aí sem alguns jogadores, sem 3 jogadores titulares, perfeito? Tietê com problemas familiares, né? Maurício Lemos, que foi diagnosticado uma fratura na 12ª costela direita, certo? E o Coutinho, que foi poupado, nem relacionado foi para o jogo, né? Além disso, o Vasco da Gama não vai poder contar com o Puma. O Puma foi dispensado para acompanhar o nascimento do filho, e o Lucas Oliveira aí que está sentindo dores musculares. O Vasco da Gama tem um jogo difícil, sim. O único jogo que o Ceará fez, ganhou do Grêmio, nessa edição do Campeonato Brasileiro, lá por 2-0. Mas eu creio que é um jogo que dá para o Vasco vir com pelo menos um ponto aqui para o Rio de Janeiro. Vou perguntar para você qual o seu placar. Você que está me assistindo agora, você está confiante? Coloca o seu placar aí. Meus amigos, vamos falar aqui sobre a situação de renovação de contrato. Por quê? O dirigente Marcelo Santana não viajou, ele não foi a Fortaleza. Ele ficou no Rio de Janeiro para tratar algumas situações de renovação de contrato que estão ali paradas, como a situação do Ryan, do Léo Jardim e do Puma, certo? Essa situação aí do Ryan está por sair, né? Mas essa situação do Léo Jardim, gente, não é simples.
Ontem a gente tomou conhecimento, não é que o Léo Jardim seja mercenário, tá? Mas a gente teve uma novidade com relação a isso. O Vasco deve 1.300.000 ao Léo Jardim de luvas. O Vasco deve uma grana ao Léo Jardim. Claro, o goleiro não está querendo assinar um contrato até que essa pendência seja resolvida. O Vasco botou essa pendência lá na recuperação judicial. Então, assim, o Léo Jardim recusou a proposta do Vasco da Gama, mas existe essa situação. O Vasco deve. Então, ele simplesmente quer que o Vasco acerte. A mesma situação é a situação do Payet, tá? Existe uma pendência de 2.200.000 reais, certo? O Vasco vai ter que sentar para simplesmente fazer essas renovações de contrato, mas pagar aquilo que deve. Situação do Puma que é mais engraçada. O Vasco está buscando uma renovação de contrato com o jogador, né? Parece que é um jogador descartável, porque a gente tem um Paulinho pedindo passagem aí da base, né, de seleção sub-20. E, paralelamente a isso, o Vasco faz um esforço danado, mas em um jogo importante libera o Puma. Não dá nem para entender. Então, só para poder passar para vocês que essas renovações de contrato estão pendentes aí por conta de dívida que o Vasco tem de imagens e de luvas com esses jogadores. Bom, a situação aí do julgamento decisivo, certo? Marcado aí para o dia 7 de maio, julgamento aí que vai simplesmente dar o resultado ali do recurso da 777. Gente, a partir desse julgamento, as coisas deverão ter desdobramentos aqui no Vasco da Gama. Ontem eu disse na live, na parte da noite, que se efetivamente o Vasco obtiver êxito, e é isso que deve acontecer, o Vasco ter ganho de causa a 777 e o Vasco deve chegar a um acordo judicial. A 777 não vai ficar aí fazendo queda de braço nessa situação. E essa decisão aí do Tribunal de Justiça deve ser acompanhada aqui pela Fundação Getúlio Vargas, onde está a arbitragem, certo? O Pedrinho tem 8, 9 NDAs aí, com possíveis compradores, investidores, tá? Ontem a gente tomou conhecimento que tanto o Edu Gaspar como o Juliano Bertolucci, que é o representante do Marinades aqui no Brasil, estão conversando periodicamente com o Pedrinho. A situação não está parada. Há uma previsão aí para o Marinades vir no final do mês de maio aqui no Rio de Janeiro e para as coisas terem esse desdobramento positivo, tá? Agora, mais uma informação para vocês. Ontem, a gente teve a aprovação do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama sobre uma sociedade de propósito específico. O que é isso? É uma criação de uma empresa para simplesmente receber os recursos do potencial construtivo da reforma de São Januário. Por 172 votos, ontem foi 172 conselheiros, desses 172 conselheiros, 168 votaram a favor. Agora a gente terá, no dia 25 de maio, uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o sócio vai votar se essa empresa tem que ser constituída ou não ali para ser a responsável ali pelo ou pela situação envolvendo o potencial construtivo do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Então, esses foram os assuntos aí da parte da manhã. Mais tarde a gente vem aqui para a gente fazer o nosso pré-jogo, tem vídeo na parte da tarde,
tem transmissão aí da narração do jogo do Vasco, tem pós-jogo. Então, hoje a gente vai ficar muito tempo aí junto, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!